Duas, obrigado. É assim, se não se importam, eu agora faço esta deste lado. Eu era suposto fazer tudo desse lado, mas como a coisa aqui está mais ou menos equilibrado, vou fazer aqui qualquer coisa de... Vou tirar daqui isto. Não, deixa eu ter. Esta história, portanto, da performance dedicada à confiança que eu fiz na Roménia, ela é recordada por uma bailarina que se chama Iuliana Stoianescu, com a qual eu trabalhei na última peça que fiz lá, que é o Follow That Summer. E depois eu entrevistei, portanto, a Mihaela Dontes entrevistou um grupo de pessoas que tinham visto as performances, quase todas elas, com exceção de uma pessoa, acho que eram bailarinos. E até porque, pronto, de certa forma, o público desse Mercury Leggera era um público quase profissional, porque basicamente eram sempre coisas bastante experimentais. Não era, mesmo à quarta-feira, só mesmo pessoas muito, digamos que do meio, acabavam por lá aparecer. E, portanto, para terem visto as peças todas, eram quase sempre profissionais. Porque aquilo aconteceu ao longo de meses, não é? Aquilo começou... A primeira que eu fiz terá sido em outubro de 2008, e depois a última que fiz terá sido já em março, ou mesmo abril de 2009. E então a Iuliana Stoianescu lembrava-se desta performance sobre a confiança, e a Mihaela, depois eu entrevistei a ela também, porque ela também viu as performances todas, e isto aconteceu tudo num dia em que estava muito frio aqui, nada como hoje. Hoje está bastante agradável, está bastante acolhedor, mas estava um gelo aqui dentro. E isto na altura eram os mesmos materiais, mas isto estava tudo cheio de papel deste lado, não havia cortina. Os papéis estavam espalhados por esta metade da sala. Havia mais folhas destas grandes na parte de trás, e ela estava sentada mais ou menos a meio do outro lado, a olhar nesta direção, e eu tinha a câmara por trás dela. Estava sentado por baixo da câmara. Ela teve para aí uns 10 minutos a olhar nesta direção, recusou-se a virar-se para a câmara, porque era suposto de ser entrevistada, mas estava de costas, esteve esse tempo todo de costas. Não me apetecia discutir com ela, portanto, basicamente, fiquei à espera que ela mudasse de estado de espírito. E ao fim de 10 minutos lá se virou, pôs estas mantas, tapou-se os pés, estava mesmo muito frio, o chão estava gelado, então ela tapou os pés com a manta, pôs os ombros também, como agora aqui fez. E basicamente tudo o que ficou à mostra dela foram as mãos, e na realidade ela utilizou as mãos para tapar o rosto a maior parte do tempo. Sempre parava na mão, ou ficava sempre a esconder-se. Só claro, à medida que se ia recordando das histórias, do que acontecia, ficava entusiasmada com aquilo que se lembrava, depois apercebia-se dos erros que cometia, como por exemplo, naquilo que eu chamo, aquilo que eu dou o nome de código da dança de São Vitus. Toda a gente se lembrava da dança de São Vitus, ou daquelas construções, como uma só performance. Na realidade eram duas. Só que toda a gente se lembrava que era só uma performance, porque a segunda vez em que eu utilizei este tipo de movimento, fiz outra coisa antes. Então, as pessoas recordavam-se dessa coisa antes como se fosse uma coisa isolada, porque basicamente foi um dia em que eu, uma vez mais, não sabia o que fazer, e naquele dia não me conseguia sentar. Eu normalmente sentava-me sempre na primeira fila, que é para atacar o palco imediatamente, não é? Eu via os espetáculos todos, portanto estava sempre sentado na plateia e arrancava do palco. E arrancava para o palco da primeira fila. Só que naquele dia não conseguia arranjar lugar, fui parar à terceira fila. Então pronto, não tinha aquela relação de continuidade, não é? Imagina, por exemplo, agora tu estás aí, não é? E podes vir aqui, é simples, é só dares um passo. Mas na terceira fila era um bocado mais complicado. Então basicamente decidi complicar ainda mais, que foi
Comentei com as pessoas do lado que não conseguia levantar-me, se elas me podiam ajudar. E elas agarraram-me assim pelos ombros e disseram, não, é que não tenho mesmo força nenhuma nas pernas, vocês vão ter que me carregar. Então eles agarraram-me ao colo e iam dar a volta. Eu disse, não, em frente. Então pronto, tiveram que saltar, agarrar. Eu sou leve, mas apesar de tudo, sou um corpo. Aquela coisa de terem que arranjar maneira de chegar ao palco. A situação foi assim tão divertida que as pessoas acabaram por isolar essa performance numa só, quando na realidade foi apenas o início de uma performance em que eu explorei muito esta história das convulsões. E eu tenho esta coisa de abrir histórias umas dentro das outras e às vezes não consigo fechar algumas, mas eu também vos disse desde o início, vocês fizeram comentários, dúvidas, perguntas, a culpa é vossa. Eu estou em processo de trabalho. Então, a Mihaela estava-se a lembrar dos comentários da Iuliana Stoianescu e começou a ficar muito divertida. A Iuliana Stoianescu é uma espécie de passarinho, é uma figura que está permanentemente a brincar, a voar pelo espaço, a fazer aquilo que lhe ocorre. É uma pessoa que, se ela pensasse, não conseguia fazer metade das coisas. Mas assim como não pensa, a velocidade é maravilhosa. Mas de vez em quando pensa, e quando pensa bloqueia, imediatamente. Por exemplo, imaginem que ela faz há um dia que, tipo, eu nem posso dizer o que é que ela faz, porque eu quase não a vejo, não é? Vejo uma coisa tipo... E de repente, assim, I feel so exposed. Então pronto, recusa-se a trabalhar naquele dia. Não faz absolutamente nada, fica a um canto mesmo. Não há maneira, não há tu és uma profissional, eu estou-te a pagar, tu sai daí. Não, ela fica num canto, porque se sente muito exposta e não consegue fazer nada. Depois no dia seguinte, outra vez. E nunca consegui basicamente equilibrar a minha relação com a Iuliana. Ela, das duas, ou ela era a peça, tão simples quanto isso, e nós éramos simplesmente 3 satélites, 3 pedregulhos a andar à volta dela, ou então ela era simplesmente o vazio da peça. Ela era uma espécie de buraco, porque como nós basicamente estruturámos todo o trabalho à volta dela, quando ela não queria fazer nada, era um buraco mesmo. Tipo, 3 aventesmas à volta de qualquer coisa que não sabia muito bem o que era. Eu, ao fim de um tempo, comecei a perceber-me que as duas formas de fazer a peça eram igualmente interessantes, mas inicialmente estava apavorado, não é? Ou seja, de estar a estruturar o material à volta de alguém que, por simplesmente, de vez em quando desaparecia. Então ela lembrava-se desta performance da confiança como eu, no final, olhava para o público e dizia Now, do you really believe? Eu sou péssimo a imitar, mas a Mihaela tem este rigor de elemento por elemento, no tom de voz, quase que no tempo, no ritmo, no grão, nas expressões. Ela consegue, aliás, a própria repetição, Now, do you really believe? E o entusiasmo, o brilho nos olhos, a tensão dos pulsos, a forma como as mãos, como os punhos se agitam. É quase como se ela tivesse tanto rigor ao ponto de eu ter quase que reconhecido uma segunda camada do prazer de reproduzir exatamente como foi. Ou seja, não tanto do prazer da criatividade vinda do nada, mas a criatividade vinda de algo que ocorreu e a ideia é o símil. Só que no momento em que as mãos estão na máxima tensão, ela olha para mim e eu percebi-me que o rosto da Iuliana transforma-se no meu. E ela foi abaixo.